o Jair Bolsonaro, o criminoso, o assassino, o homem que tem as mãos sujas de sangue, de 330 mil mortos, suplantamos essa marca agora no final de semana, não há nenhum paralelo na história de nenhum personagem, né, igual Jair Bolsonaro. E o Dr. Reale Júnior coloca algumas questões interessantes. Permitiu, eu pensei o seguinte, ele mostra no seu artigo que o Bolsonaro não mais governa, ele só administra a crise. É verdade, eu concordo ipsis literis com o Dr. Reale Júnior, ele não governa, e não é de agora, né? Já vem de um tempo, ele não governa e vai administrando da forma dele, nazifascista, criminosa, né? Como alguém que é um verdadeiro, não sabia, soube, lendo aqui o Estadão de quarta-feira, na coluna do William Vac, que ele é chamado de ladrãozinho pelos altos oficiais do Exército. Bem, o ladrãozinho, então, como dizem os altos oficiais, Bolsonaro, que parece que muitos que estão aí na elite política, elite no sentido mais amplo, econômica, financeira, elite política propriamente dita, elite intelectual, com todos os senões, porque tem pouquíssima participação, a elite intelectual na crise mais grave que o Brasil republicano está vivendo, o que é lamentável, mas parece que muitos pagam para ver. Fala, não, ele não vai fazer isso, e ele faz, o Bolsonaro. Muitos não acreditavam que chegaríamos a 300 mil mortos. Chegamos e já suplantamos. E agora, num ritmo que, desse jeito, eu estava acabando de ver levantamento, podemos ultrapassar 500 mil mortos em julho. Há estimativas seguras, né, de que, nesse ritmo, e a situação é muito grave. Por exemplo, não custa, estou citando a Folha de São Paulo, transferências de pacientes indicam UTIs paulistas do estado de São Paulo, entende-se, à beira do colapso. Taxa de ocupação das unidades que atendem casos de Covid-19 está em 92%, segundo o governo de São Paulo. Nós estamos falando do principal estado da federação, né? Ou seja, está à beira do colapso. A situação é gravíssima, né? Mas alguns setores parece que pagam para ver. Fala, mas será que ele vai continuar agindo assim? Será que ele não vai ser contido ou pelo presidente da Câmara, do Senado, ou por conselheiros dentro do Palácio do Planalto, aquela caterva de militares incompetentes, a começar por o Braga Neto, o Plano Marshall? Esse eu não vou me esquecer, viu? O Plano Marshall, cadê o Plano Marshall? Né? E toda aquela... Cadê o general Heleno? Graças a Deus que ele está calado. Ele é um perigo para o Brasil, esse homem, e uma vergonha para o exército brasileiro. Bem, aí você vai passando por tudo isso e fala assim, não, acho que o Bolsonaro pode mudar. Porém, contudo, todavia, não tem jeito. Hoje, né, logo no período da manhã, ele tuitou um alerta feito em 2020, consequências do fecha tudo, entre aspas, e em frutífera busca de diálogo. Né? Ou seja, ele voltou a dizer a mesma coisa que sempre disse desde fevereiro do ano passado, há mais de um ano. E ontem, à noite, ele também tuitou dizendo o seguinte, olha que forma baixa, coisa de marginal, de gente que nunca trabalhou, porque ele é vagabundo. Sabe qual foi a última vez que ele trabalhou? Foi na quinta-feira, das 11 ao meio-dia. Ele teve 2 despachos. Não trabalhou antes das 11 nem depois da meio-dia. Não trabalhou sexta-feira, não está trabalhando hoje, não trabalhará amanhã. Você vai me dizer assim, pô, mas é Páscoa. Na crise mais grave que vive o Brasil republicano, não tem Páscoa, não tem sexta-feira, não tem nada. Você acha que na Segunda Guerra Mundial alguém ia falar assim, olha, não, vamos descansar agora porque tem algum feriado religioso? Não, você está travando uma guerra de vida ou morte, que é o caso nosso. E a morte está presente, 330 mil mortes, sem guerra, sem um tiro, que esse criminoso é responsável. Né? Agora, estão falando em julgá-lo aqui, perfeito, eu estou falando isso há mais de um ano. Exato, tem que ser julgado aqui, ele é criminoso, isso não pode passar ao largo, não podemos jogar esses cadáveres para baixo do tapete. E ele é o principal responsável, mas não só ele, há toda uma estrutura de comando que termina até em concessionários de rádio e TV que propagam fake news sistematicamente em troca de muito dinheiro. Gente que está sendo comprado para colaborar no assassinato de brasileiros. Concessionários de rádio e TV. E vocês sabem de quem eu estou falando, porque é evidente. Né? Indo em frente. Aí ele diz assim, ontem, tuitando, o criminoso Bolsonaro, o chamado de ladrãozinho pelos altos oficiais do Exército, eu não sabia essa sua nova denominação. Um aposto, Jair Bolsonaro, vírgula, ladrãozinho, ponto. Trabalhar, muitas vezes, também é uma atividade física. Por que, então, fecham praias, academias, proíbem futebol?
convenhamos, é muita cretinice, né? É muita falta de vergonha na cara. Né? É isso, você não tem de buscar termos mais educados. É cretinice, falta de vergonha na cara. Um homem vagabundo que nunca trabalhou, que foi 2 anos como vereador, sequer se preocupava com os assuntos públicos da cidade do Rio de Janeiro, e 28 anos como deputado federal, passava algumas horas em Brasília, voltava para o Rio de Janeiro, despachava na Alerj, no gabinete de Flávio Bolsonaro, veja a entrevista de Marcelo Freixo, né? E tinha relações com os criminosos, dividindo, partilhando os crimes do Rio de Janeiro. O Queiroz era o seu gerente dessa associação criminosa, né? E isso, é claro, todos os lados. Esse homem, esse bandido, esse vagabundo, me desculpe usar outra vez a expressão vagabundo, mas nós temos que nos indignar, nós temos que ter sangue. Então, já passaram 330 mil mortos. Nós vamos chamá-lo de cavalheiro, de lorde, de sua excelência? Não é possível. Esse senhor, bandido, né, ele pegava dinheiro, desviava dinheiro público. Com a mulher 02, como ele trata os filhos e as mulheres por número, veja que baixeza, que homem baixo, que homem, né, vulgar, né? No ápice da vulgaridade, ele, em 10 anos de casamento com a mulher 02, comprou 14 imóveis. Esse homem é corrupto, ele só não roubou mais porque não tinha meios de roubar. Porque pecular tem muito ameno a expressão. Ele é ladrão, é isso. E passou a sua vida dessa forma. Quando o coronel Pellegrino, vejam um livro de Luiz Macruz Carvalho, Cadete ou Capitão, em 1983, fez uma espécie de avaliação, diagnóstico dele, disse que ele não tinha condições de permanecer do Exército, porque ele queria ter ganhos que era impossível ter no Exército. Ele não queria trabalhar, estudar, fazer cursos, ter estágios no estrangeiro, como tantos oficiais brasileiros assim o fizeram. Não, ele queria ganhar dinheiro rápido. E aí ele entendeu onde podia ganhar. Na política tradicional, com os assessores roubando dinheiro e sendo sócio de criminosos no Rio de Janeiro. Sócio, sim, de assassinos como Adriano. A proximidade era tão grande, vimos ontem, que estranhamente não fizeram o acompanhamento telefônico, a mulher do Queiroz, quem é Queiroz? Queiroz é Jair Bolsonaro, né? Encontrando-se com a mãe do Adriano e o advogado do Adriano. Tem a foto que comprou. E naquele momento a escuta telefônica foi interrompida. Estranho, né? Que estranho. Então, realmente causa estranheza. Eu acho que foi sem querer apertar o botão errado. Então, ele continua agindo da mesma forma. Então, com ele na presidência, nós não vamos conseguir enfrentar a pandemia.